Bom dia a todos, declaro aberta a sessão, cumprimentando aos eminentes pares, a Procuradoria Regional Eleitoral, advogados e servidores. Anuncio que continua adiado em razão de pedido de vista o processo 10.916, que é o item 2.2 da pauta física. Em razão da necessidade da desembargadora Marilce se fazer presente em sessão também no Tribunal de Justiça, nesse mesmo horário, nós vamos dar preferência aqui a um julgamento em que há um pedido de vista da eminente desembargadora e, na sequência, nós daremos continuidade àquele que tem pedido de preferência com sustentação. Coloco, então, em pauta para julgamento o processo 45877, que é um recurso eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral, cargo vereador, corrupção ou fraude, candidaturas femininas fictícias, preenchimento de cota de gênero, Santa Carmen, 22ª Zona Eleitoral nas eleições de 2016. O recorrente é Rui Carlos Manrique, que é um terceiro interessado, e recorrido é Maria Alcântara da Rocha e outros. Aqui esse processo já foi iniciado, ele era da relatoria do então julgador Dr. Ricardo Gomes de Almeida. Nós estamos aqui já votando mérito, houve uma preliminar que já ficou rejeitada e no mérito há um pedido de vista da desembargadora Marilce, a quem tenho a honra de passar a palavra, não sem antes dizer que dou por aprovada a ata da sessão anterior, diante da ausência de manifestação. Desembargadora Marilce, por favor. Obrigada. Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Rui Carlos Manrique em face da decisão que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral relativa a possível fraude no preenchimento de cota de gênero ao cargo de vereador do município de Santa Carmen, qual seja, candidaturas femininas fictícias. O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 21/5/2019, em que o ilustre relator, Dr. Ricardo Gomes de Almeida, negou o provimento ao recurso para manter a sentença de primeiro grau, tendo a eminente doutora Vanessa Curti Gasques dado provimento para declarar a fraude na composição da lista de candidatos, reconhecer como nulo o demonstrativo de irregularidade de atos partidários da coligação União e Trabalho, o que importa na desconstituição dos mandatos eletivos e dos diplomas obtidos por todos os candidatos a vereador, titulares e suplentes que concorreram pela referida coligação. Ao reconhecer o vício, considerou nulos todos os votos atribuídos aos candidatos da chapa, motivo pelo qual determinou a redistribuição dos mandatos aos demais partidos ou coligações, segundo a regra prevista pelo artigo 109 do Código Eleitoral. Diante da divergência, pedi vista dos autos. De início, ratifico os votos precedentes de que a fraude no lançamento de candidaturas femininas pode ser analisada em sede de ação de investigação judicial eleitoral, diante da gravidade dos fatos e de eventual abuso do poder político por parte de partido, coligação e seus representantes, que supostamente forjaram candidaturas femininas e até mesmo com fundamento na configuração de lei e a fraude. Eu vou pular uma parte do voto, porque isso aqui está em consonância com os votos precedentes. Quanto ao mérito, peço vênia ao Dr. Ricardo Gomes de Almeida para acompanhar a doutora Vanessa no que tange a fraude na indicação de candidatos para atender ao percentual mínimo de candidaturas por gênero previsto na legislação em vigor. Não é de se olvidar que, com a mini-reforma eleitoral, houve alteração do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei das Eleições. O advento dessa nova disposição normativa foi consequência da concretização de política pública de gênero, dando máxima efetividade ao exercício da cidadania pelas mulheres em nossa sociedade, o que garante sua participação e integração político-social em igualdade de condições com os homens. Todavia, a norma prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97 tem caráter objetivo e o seu descumprimento impede a regularidade do registro da coligação
ou do partido interessado em participar das eleições proporcionais. Diante de tal desiderato, se enlaçam no processo eleitoral um vínculo absolutamente necessário: eleitores, candidatos e partidos políticos. Todavia, não pode essa união, em especial dos candidatos dos partidos políticos, ser exercida de forma indevida ou abusiva, seja mediante manipulação, ou seja mediante conduta ilícita do ato, numa clara tentativa de fraudar a lei, inclusive com abuso do poder político, como ocorrido nos autos. Ou seja, lançamento forjado e fraudulento de candidaturas femininas no município de Santa Carmen. No caso em tela, com as vênias dos que entenderam o contrário, resta caracterizada a fraude ao cumprimento percentual de gênero, candidaturas femininas, uma vez que os elementos subjetivos no sentido de burlar a norma jurídica proibitiva se mostraram deliberadas, já que pela soma das circunstâncias fáticas existentes, os envolvidos sabiam ou dispunham de elementos para saber que se tratava de candidatura simulada. Ademais, diante do comando normativo previsto no artigo 23 da Lei Complementar 64/90, que autoriza o tribunal a formar sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções em prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preserve o interesse público de lisura eleitoral, as provas não precisam ser minuciosas. Muito embora este Tribunal Eleitoral já tenha enfrentado o tema no sentido de que a ínfima votação ou votação zerada da candidata, por si só, não constitui prova suficiente para afirmar o lançamento forjado e fraudulento de candidaturas femininas, certo é que a situação ora apresentada é por demais relevante. Isso porque, não obstante a ínfima votação ou votação zerada da candidata, se diz que, em se tratando de uma cidade pequena e de baixa densidade eleitoral, a exemplo da Santa Carmen, as disputas eleitorais, especificamente as proporcionais, são acirradas, cujo voto é buscado corpo a corpo, e muitas vezes a diferença de um vereador para outro não passa de uma dezena. Logo, ninguém, em sã consciência, lançará na mesma coligação 2 candidatos da mesma família, sobretudo se forem marido e mulher com a intenção real de vê-los eleitos. Então, aqui, senhores eminentes pares, foi o que me chamou a atenção nesse caso específico, além da particularidade do quantitativo de votos que a candidata teve, que foi quase zerada, digamos assim. Chama muito a atenção no município tão pequeno lançar candidatura de marido e mulher. Então, a dificuldade minha de seguir o voto do eminente relator foi nesse ponto específico. Prossigo. Portanto, levando em consideração a soma das circunstâncias e dos indícios, não há dúvida de que a candidatura de Janete Gonçalves Cruz de Paulo foi apenas fictícia, com a finalidade de fraudar a obrigação legal de respeitar percentual mínimo de gênero nas eleições proporcionais. Ademais, não é apenas o registro de candidatos em sua manifestação de vontade que pode ser considerado fraudulento. A manifestação voletiva das candidatas, que burlam finalidade que se opõe à fraude, também o é. De-se mencionar ainda a gravidade dos autos sob análise, o que, a meu sentir, é manifesta, pois permitiu a ocorrência de um pleito viciado e absolutamente desigual. Isso porque os candidatos homens da coligação União e Trabalho do município de Santa Carmen, formada pelos partidos PDT e PMDB, puderam, a toda evidência, concorrer somente em virtude da complacência e submissão das mulheres da mesma coligação. E, além disso, não enfrentaram a concorrência dessas mesmas mulheres pelos votos a serem disputados, assumindo condição incontestavelmente privilegiada entre os simpatizantes da coligação, ao passo que os candidatos da coligação adversária não puderam desfrutar. Frisa-se também que o número de candidatos concorrendo influenciam não só na diminuição de candidatos ao pleito, mas na quantidade de tempo concedido para propaganda eleitoral, seja no rádio ou na televisão, a quantidade de cabos eleitorais, dentre outros fatores importantes para a obtenção de votos. Por fim, não é de se olvidar que o reconhecimento da fraude à cota de gênero implica a cassação do registro ou diploma de todos os candidatos integrantes da chapa, uma vez que foram diretamente beneficiados pela fraude, na medida em que a irregularidade serviu de suporte para que o respectivo DRAP fosse deferido pela Justiça Eleitoral. Diante do exposto, peço vênia mais uma vez ao juiz e membros que votarem em sentido contrário,
para acompanhar o voto da doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, dando provimento ao recurso. É como eu voto. Pois não. Antes de passar a palavra, doutor Jacques, está faltando, a doutora Ludmila me pediu aqui, você quer fazer algum adendo sobre esse tema? É só um adendo. Primeiro, parabenizar a fundamentação do voto da doutora desembargadora Marilce, só para esclarecer que quanto a essa questão da senhora Janete Gonçalves Cruz de Paulo, candidata juntamente com o seu esposo, Raimidney, né? Salvo engano como se fala, os votos não foram de pequena monta. Na verdade, a Janete não teve nenhum voto. A senhora Maria Alcântara da Rocha, que teria tido 2 votos, né? O que é até incoerente, né? A pessoa não votar em si própria, né? Então, a votação dela foi nula, né? Em relação a Janete, que é esposa do outro candidato. Doutor Jackson, Vossa Excelência aguardava. Eu peço vênia a divergência e acompanho o relator. O resultado, o tribunal, por unanimidade, rejeitou. Senhor presidente, só uma questão. Como é que eu... O senhor votou acompanhando o relator. Acompanhando o relator. Isso. O seguinte, eu poderia fazer uma retificação de voto? Claro, enquanto não anunciado, você tem todo o direito. Senhor presidente, é o seguinte, eu atento às ponderações da doutora Vanessa e a doutora Marilce, eu gostaria de apresentar, aderir ao voto visto da doutora Vanessa. Agora, a questão é de se saber que se houve mulher, né, alguma mulher que foi eleita nessa coligação, porque eu tenho um posicionamento de não se nulificar todo o DRAP. Entendeu? Por quê? Porque a norma protetiva de direito humano é justamente para a integração da mulher na política. Né? E eu não consegui, com uma análise superficial aqui, verificar, gostaria até de indagar a doutora Marilce, porventura ela verificou essa questão, se houve... Não, né? Então, eu penso que eu vou só dar uma verificada por... Vista? Eu vou pedir vista. O senhor não quer pedir vista em mesa? Porque para a gente não adiar esse julgamento, a gente pode continuar. E aí a desembargadora mesmo... É porque é uma situação, porque o doutor Jacques já votou. A alteração do resultado não vai influenciar porque já é suficiente. Mas Vossa Excelência já quiser registrar também seu voto contrário, não tem problema. Só para uma questão. Tudo bem, então. Então eu voto no sentido de acompanhar... A divergência. Acompanhar a divergência. Entendi. Tá? Mas não de nulificar todo o DRAP. Sim, mas ela, na verdade o resultado... que fizeram parte entendo. E os homens, Eu entendeu? entendo, Então, assim, eu entendo que o homem, quando ele não é objeto de proteção de direito humano, aqueles homens candidatos, eles, não obstante posicionamento contrário, eles vão ter nulo também, e as mulheres que participaram da fraude. Somente salvando aquela mulher que foi eleita ou suplente que não participaram da fraude. Sim. Senhor presidente, pedindo pela ordem, o senhor poderia verificar se eu participei desse julgamento? Não, acho que Vossa Excelência, na oportunidade, não votou. É o doutor Mário Cono. Tá? Obrigada. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade do terceiro interessado e, no mérito, por maioria, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado. Obrigada, senhor presidente. Acho que encerra aqui, né? Eu acho Agradeço a todos, bom trabalho. Nós que agradecemos a presença, tenha também um bom trabalho. Agora temos, então, o retorno do... Doutor Luiz Bortolucci, nós temos um processo da relatoria de Vossa Excelência, é o 2.6, é o processo 1212. É um recurso eleitoral de Cáceres referente ao processo 683/2008 da 6ª Zona Eleitoral, que é uma ação de investigação eleitoral por abuso de autoridade e uso da máquina pública em favor de candidatura. É uma litigância de má-fé, uma multa de R$5.000 e indenização de R$5.000 em fase de execução. O recorrente é Ricardo Luiz Henri. Recorrida é a coligação Cáceres com a Força do Povo
Silvia Fernandes Ferreira, que é ex-presidente do PT de Cáceres, Maria Cristina Urnal, ex-tesoureira do PT de Cáceres, e Túlio Aurélio Campos Fontes, ex-presidente do DEM de Cáceres, também de Mato Grosso. Como dito, a relatoria de Vossa Excelência, aqui temos uma sustentação oral. Vossa Excelência, então, está com a palavra para o relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou extinto o processo de execução de multa eleitoral aplicada ao recorrido em ação de investigação judicial eleitoral. Para melhor entender o caso, posto em mesa, farei um breve esboço histórico dos presentes autos. Em 27 de setembro de 2008, a coligação Cáceres com a Força do Povo ajuizou a ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, em face de Ricardo Luiz Henry, recorrente e candidato a prefeito, e Manuel Ferreira de Matos, candidato a vice-prefeito, por suposto abuso de poder de autoridade nos termos do artigo 22, caput da Lei Complementar 6490. A mencionada AIGE foi julgada totalmente improcedente pela instância de primeiro grau, condenando-se a coligação postulante ao pagamento de multa eleitoral na ordem de R$5.000 e indenização em favor dos investigados também na importância de R$5.000, pela prática de delito de má-fé com um arrimo no artigo 18, caput e parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Em sede recursal, a respeitável sentença, a qual foi confirmada prolatando-se o acórdão 12/12/2008. O mencionado acórdão transitou em julgado e os autos retornaram ao juiz-acó, a qual deu início à execução da multa arbitrada, direcionando os atos executórios em face dos partidos que integravam a coligação postulante da AIGE. O juiz de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 267, inciso 3º e 598 do CPC de 1973, haja vista que o exequente, ora recorrente, intimado para se manifestar no prazo de 5 dias acerca da impossibilidade de se realizar penhora em face das agremiações executadas, por não mais disporem do diretório ou sede no município de Cáceres, quedou-se inerte por mais de 30 dias. Dessa decisão, o recorrente interpôs recurso eleitoral aduzindo que não foi intimado pessoalmente para suprir a falha apontada, conforme disposição expressa do 267, parágrafo 1º do CPC. Ademais, arguiu que o juízo não poderia extinguir o feito de ofício, uma vez que não existiu requerimento da parte contrária nesse sentido. A teor da súmula 240 do STJ. Em primeiro grau, o recurso foi recebido e, verificando que algumas das agremiações partidárias que compunham a coligação Cáceres com Força do Povo não mais estavam ativas no município de Cáceres, a digna magistrada Corrente estendeu a responsabilidade dos atos da coligação aos dirigentes, presidente e tesoureiro dos partidos que, à época, se uniram para disputar o pleito majoritário de 2008. Tal decisão determinou ainda a intimação dos respectivos dirigentes para contrarrazoar o recurso interposto. Foram apresentadas contrarrazões pelos dirigentes do PSL de Cáceres, Silvia Fernandes Ferreira e Maria Cristina Urnal. O presidente do Diretório Municipal do DEM, à época dos fatos, Túlio Aurélio Campos Fontes, também apresentou contrarrazões aduzindo em preliminares a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista a ausência de registro prévio da multa em dívida ativa da União e a legitimidade da parte por indevido redirecionamento das execuções às pessoas físicas dirigentes das agremiações integrantes da coligação devedora originária. No mérito, requereu o desprovimento do recurso. Em sessão plenária datada de 25/7/2016, a preliminar de legitimidade passiva arguida por Túlio foi acolhida, determinando-se a exclusão dos recorridos do polo passivo da execução e a intimação dos órgãos partidários para que compunham a antiga coligação para contrarrazoar o apelo. Apresentado em base de declaração, os mesmos foram rejeitados. Em seguida, foi interposto o RESP ao Tribunal Superior Eleitoral, que deu provimento parcial ao recurso para anular o acordo recorrido e determinar, com base no artigo 10 do CPC, a intimação do recorrente para se manifestar sobre as preliminares arguidas pelo recorrido Túlio e proceder ao novo julgamento. Os autos aportaram novamente nessa instância em 31 de outubro de 2017, determinando-se em seguida a intimação do recorrente Ricardo Luiz Henry para manifestar sobre as questões prejudiciais e demérito. O recorrente apresentou a manifestação aduzindo que a decisão que incluiu o recorrido no polo passivo da execução foi acertada, à luz do 34, inciso 2º da Lei 9.096/95, que estende a responsabilidade do partido aos seus dirigentes, quando praticaram condutas
em desacordo com a legislação. Afirma que restou evidente o abuso do direito por parte do executado do recorrido, adversário político do recorrente, uma vez que o que se pretendia com a propositura da AGE era prejudicar a imagem do recorrente. Ao final, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade dos dirigentes dos partidos que formavam a coligação, bem como o provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Relatado, passo a palavra ao ministro advogado, doutor Zé Renato Oliveira, pelo tempo regimental de 10 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo desembargador Gilberto Giraldelli, digno presidente, excelentíssimo doutor Luiz Bortolucci, relator deste processo, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais julgadores. Bom dia a todos, servidoras. Excelências, aqui já ficou bem sintetizado no relatório. Trata-se de um processo, de uma ação de investigação judicial eleitoral que resultou numa multa eleitoral, a nosso sentir, uma multa eleitoral, e uma condenação por litigância de má-fé à coligação representante. Esse processo transitou em julgado e iniciou-se o processo de cumprimento de sentença. A meu ver, equivocado, Excelências, e isso é uma das preliminares que eu levantei no julgamento antecedente, porque, a nosso sentir, trata-se de condenação em multa eleitoral que só pode ser, evidentemente, executada pela União depois da inscrição em dívida ativa. E a parte está executando ela como se fosse também uma condenação a seu favor, quando não é, quando se trata de multa eleitoral. E tem a condenação de litigância de má-fé, aí sim, a parte recorrente tem legitimidade. Porém, o que acontece? Esse processo foi extinto lá na primeira instância pela parte exequente não ter promovido os atos necessários e esta parte entrou com recurso ao tribunal alegando que não tinha havido intimação pessoal para a extinção do processo, que a gente acredita que tem razão, e então entrou com recurso para o tribunal para anular aquela decisão extintiva do processo. Ocorre que a magistrada, então, isso já passados alguns anos daquele processo eleitoral, ela fez um redirecionamento automático, sem requerimento, aliás, da parte recorrente, e mandou intimar para apresentar contrarrazões de um processo os recorridos, o recorrido Túlio Fontes, que eu represento, jamais participou como pessoa física, então intimou para apresentar contrarrazões num processo da coligação, anos após o então presidente do partido político. Então, houve um redirecionamento de ofício pela magistrada à pessoa física do dirigente partidário, sem sequer passar pelos partidos políticos. Isso... Nós alegamos essa impossibilidade jurídica do pedido, a ilegitimidade ativa e passiva, por conta de se estar executando também uma multa eleitoral, a ilegitimidade passiva, posto que o recorrido Túlio Fontes não participou da relação processual, e esperávamos, inclusive, que em juízo de retratação a juíza revisse isso, mas não aconteceu. Veio para o tribunal reconheceu a ilegitimidade passiva dos dirigentes partidários, como pessoa física, e extinguiu o processo com relação a eles, né? Recorreram, então, ao Tribunal Superior Eleitoral, alegando que se tratava de decisão surpresa, porque aquilo não havia sido submetido antes ao crivo do contraditório em primeira instância, mas por uma razão óbvia. Se só em contrarrazões a parte foi intimada, só ali, a partir dali, poderia alegar essa ilegitimidade passiva. E alegou ainda pedindo juízo de retratação, então, na primeira oportunidade. Mas, enfim, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, de fato, havia uma decisão surpresa, porque a parte contrária, inclusive, não esteve aqui na época da sustentação oral, e determinou, então, o retorno dos autos para que os recorrentes se manifestassem, então, sobre essas preliminares e sobre a preliminar, especialmente, que havia sido reconhecida aqui pelo tribunal em acórdão da lavra do desembargador Luiz Ferreira da Silva. Bom, e a parte, então, se manifesta agora, mas eu fiz todo esse relembrar aqui do processo, só para dizer, estamos diante da mesma situação, nada mudou.
O que mudou, e o Tribunal Superior Eleitoral determinou, que se ouvisse a parte sobre aquelas preliminares que só foram levantadas em contrarrazões, porque é a primeira oportunidade que o recorrido teve para se manifestar no processo. Então, estamos diante da mesma situação. E o acórdão da lavra do desembargador Luiz Ferreira, foi muito bem fundamentado, e a discussão foi ampla aqui no tribunal, vencido unicamente o doutor Marcos Faleiros, que não provia o recurso, aliás, que não admitia aquela preliminar, mas disse ele, olha, não houve desconsideração da personalidade jurídica, nenhum incidente possível, não houve o prévio chamamento dos partidos políticos a virem se defender, já que a juíza também, de ofício, entendeu? Não existe mais a coligação, então intime-se os dirigentes partidários. Não passou pelos partidos, foram pessoas físicas chamadas no processo. Isso viola, evidentemente, tanto o Código Civil, no que trata da desconsideração da personalidade jurídica, quanto todas as demais, o artigo 15A da Lei 9.096, o artigo 34, inciso 2º da Lei 9.096, e disse bem o desembargador, isso está na ementa do acórdão passado, incumbe ao dirigente partidário representar em juízo a agremiação partidária, conforme regra inserida no artigo 75, 8º do CPC, combinado com o artigo 44, 5, parágrafo 3º do Código Civil. Situação que, de fato, não se confunde com a sua responsabilidade pessoal. É forçoso reconhecer a nulidade do decision que confere responsabilidade aos dirigentes partidários em sede de execução de sentença, vez que o encargo em alusão compete exclusivamente aos diretórios dos partidos políticos, pessoas jurídicas que formaram a extinta coligação. Portanto, excelências, são essas as nossas ponderações, no sentido que estamos diante da mesma situação que o tribunal já julgou aqui, unicamente o TSE determinou que fosse ouvido a parte recorrente sobre aquela preliminar, mas ela está de todo presente neste momento aqui. E eu vejo que, ao se manifestar, o recorrente alegou que havia uma previsão no artigo 34, inciso 2º, de responsabilização pessoal dos dirigentes, e que, quando o tribunal julgou em 2015, depois de 2015, da reforma de 2015, esse inciso 2º já havia sido revogado pela reforma de 2015. É bem verdade. Agora, vejamos a redação anterior, para esclarecer que nada mudou também sobre esse aspecto. O artigo 34 dizia que a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre escrituração contábil. Como está hoje? Sobre a escrituração contábil e prestação de contas do partido e despesa de campanha política. E aí vinha o inciso 2º, já revogado, dizendo que deveriam ser observadas as seguintes normas. Inciso 2º, caracterização de responsabilidade dos dirigentes do partido e comitê, inclusive tesoureiro, que responderão civil e criminalmente quaisquer irregularidades. Nem esse argumento de que, à época, estava vigente este regramento socorre os recorrentes, excelências, porque, claramente, o caput do dispositivo se trata de escrituração contábil e prestação de contas de partido de campanha eleitoral. Não tem nada a ver com essa situação aqui. Então, excelências, eu agradeço a atenção e rogo que Vossas Excelências possam analisar o caso, e eu acredito que não há como se chegar a outro resultado, senão aquele já proferido em 2015, no acórdão antecedente da lavra do desembargador Luiz Ferreira. Muito obrigado. Agradecemos, cumprimentando o eminente advogado e retornando a palavra ao doutor Bortolucci, relator. Senhor presidente, mais pares, diga a Procuradora Regional Eleitoral, eu enfrentarei a preliminar de legitimidade passiva, que é a última peça aí que está inserida no sistema. Senhor presidente, o que se discute nesta preliminar é a legitimidade dos dirigentes dos partidos políticos que, à época do pleito municipal de 2008, se uniram para formar a coligação Cáceres com a Força do Povo, figurarem no polo passivo da presente execução. Como dito anteriormente na edição de folhas 448, a digna magistrada de primeiro grau desconsiderou a personalidade jurídica das agremiações partidárias, incluiu seus dirigentes no polo passivo da demanda, determinando, por consequência, a intimação dos novos integrantes da LIDE para contrarrazoar o recurso interposto pelo recorrido. Tal episódio foi contestado pelo recorrido Túlio Aurélio Campos Fortes,
presidente do DEM à época, que arguiu que é mesmo absurda a implícita desconsideração da personalidade jurídica da coligação e dos partidos que a integravam e consequente redirecionamento da execução às pessoas físicas de seus dirigentes na época. Isso tudo de ofício e sem a mínima fundamentação e efetiva demonstração quanto a terem agido dolosamente e com abuso ou desvio de poder na condução das agremiações partidárias daquele longínquo pleito em 2008. Razão assiste ao recorrido. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica com o redirecionamento dos atos expropriatórios e a invasão do patrimônio pessoal dos gestores e representantes de pessoas jurídicas é medida excepcional que deve ser precedida de devida demonstração da prática do ato ou fato eivado de excessos de poderes ou infração da lei, contrato ou estatuto por parte do dirigente da pessoa jurídica. No presente caso, tais excessos não foram demonstrados, sequer foram ventilados, limitando-se à decisão de primeiro grau e incluir os dirigentes partidários no polo passivo, tratando o caso como sendo de responsabilidade objetiva, que prescinde de comprovação de culpa ou dolo por parte do gestor. O recorrente, em sua manifestação encartada, aduz que deve-se aplicar ao caso em tela o artigo 34, inciso 2º, da Lei 9.096, revogada pela Lei 13.165 de 2015. Sem aprofundar na discussão da aplicabilidade ou não, em razão do tempo do ato, do revogado dispositivo acima trasladado ao caso em tela, considero que tal preceito é cabível apenas no contexto financeiro da arrecadação de receitas e realização de despesas pelos órgãos partidários, caso seja demonstrado no curso do processo de prestação de contas anual malversação dos recursos em decorrência de atos de gestão do presidente e ou tesoureiro do partido. Isso porque o mencionado dispositivo, antes de sua revogação, estava topograficamente inserido na Lei 9.096/95. Assim, tal preceito não tem aplicabilidade ao caso em julgamento por tratar-se de ato perpetrado por uma coligação no curso de campanha eleitoral, não havendo correlação alguma com atos de gestão partidária perpetrados por seus responsáveis financeiros. Transcorrido o período de campanha, desfazem-se as coligações, de modo que, restando obrigações comuns aos partidos integrantes da coligação, respondem solidariamente às agremiações pelos atos eleitorais praticados enquanto coligadas. Porém, isso não quer dizer que a responsabilidade deve transpassar para pessoas dos dirigentes partidários, devendo ser aplicado o artigo 15A da Lei 9.096 em verbos, que eu transcrevo aqui e vou poupá-los à leitura. Nessa senda, colaciono Arestos, que confirma a tese acima afirmada e também está à disposição dos eminentes pares, que vou poupar também da leitura. Posto isso, é forçoso reconhecer a nulidade da decisão em contradiça às folhas 448, que conferiu responsabilidade pessoal aos dirigentes partidários e determinou a intimação deles para contrarrazoar o presente recurso. Dessa forma, voto pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam para determinar a exclusão dos recorridos Túlio Aurélio Campos Fontes, Silvia Fernandes Ferreira e Maria Cristina Urnal do polo passivo da presente execução da sentença, determinando que a intimação para apresentarem contrarrazões ao apelo seja realizada em nome dos partidos que contraponham a antiga coligação Cáceres com a Força do Povo, as quais serão apenas representados por seus dirigentes. Por fim, apenas uma consideração, tendo em vista equívoco identificado na numeração de folhas a partir da página 729, que recomeçou a contagem em 709, determina a Secretaria Judiciária que proceda à sua correção. É como vota, senhor presidente? Como vota, doutor Jackson Coutinho? Eu acompanho o relator. Com o relator. Doutor Paulo Sodré? Senhor presidente, eu tive a oportunidade de participar da votação primeira, em que foi decretada nulidade, acompanhei a divergência na época e não tenho motivo para mudar de posicionamento e acompanho o relator. Doutor Antônio Peleja? Relator. Resultado, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de legitimidade passiva para efeito de determinar a exclusão dos recorridos Túlio Aurélio Campos Fontes, Silvia Fernandes Ferreira e Maria Cristina Urnal, do polo passivo da execução de sentença. Sorteio. Mérito? Pois não. Não, senhor presidente, o recurso era apenas desse... É só isso, né? Só isso. É porque agora prossegue em relação à coligação. Volta para primeiro grau, tá?
Em mesa, ainda de Vossa Excelência, doutor Luiz Bortolucci, é o 2.3, é o processo 419-44-2016. É um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato cargo vereador de Chapada dos Guimarães, 34ª Zona Eleitoral, eleições 2016. O recorrente é Ronaldo Romualdo da Silva. Vossa Excelência é o relator e está com a palavra. Senhor presidente, trata-se recurso eleitoral interposto por Ronaldo Romualdo da Silva, candidato ao cargo de vereador do município de Chapada dos Guimarães, das eleições de 2016. Em preliminar, argue nulidade em razão de erro de grafia identificada na intimação para se manifestar sob parecer técnico preliminar, pois constou o Estado de Minas Gerais como unidade da Federação da OAB do advogado do prestador de contas, quando o correto seria Mato Grosso. Por tal motivo, alega que o recorrente que não teve conhecimento do parecer técnico preliminar e sua defesa restou prejudicada, razão pela qual solicita a nulidade da sentença para que os autos retornem ao juiz de primeira instância e nova intimação seja realizada a fim de oportunizar sua manifestação sob o relatório técnico preliminar. No mérito, o recorrente solicitou a reforma da sentença, sustentando que a ausência dos recibos não poderia ensejar o juiz de reprovação das contas, uma vez que o presente prestação de contas se enquadra no procedimento simplificado. Intimado a apresentar contrazões, o Ministério Público entendeu que não era o caso de intervenção, pois atua no feito como fiscal da lei, e opinou pelo encaminhamento do recurso ao tribunal de quem. Em sede recursal, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não acolhimento da preliminar de sistema de defesa, bem como, vez que o erro de digitação quanto ao Estado de Federação não possui condão de prejudicar a perfeição do ato de intimação, pois constava o nome completo e correto das partes intimadas interessadas. No mérito, aduziu, por se tratar de uma prestação de contas simplificada, a legislação dispensa a apresentação de recibos eleitorais, opinando assim pela reforma da sentença para julgar as contas como aprovadas. É o relator, né? Tá. Ouça a outra Procuradoria. Não mantém a manifestação no sentido do provimento do recurso para julgar as contas aprovadas, né, nos termos do parecer ministerial. Retorna então a palavra, doutor Bortolucci. Senhor, vamos enfrentar primeiro a preliminar. Isso. Senhor presidente, como dito a Lures, o CSM defesa em razão de erro de grafia identificado na intimação para se manifestar sobre o relatório técnico preliminar. No caso, constou na intimação o Estado de Minas Gerais como unidade da Federação da OAB do advogado e não Mato Grosso, como deveria ser. Assim, o recorrente alega prejuízo, pois o equívoco o impediu de tomar conhecimento do parecer técnico preliminar. Em análise dos autos, constato que, de fato, a publicação objulgada foi grafada de modo equivocado, pois a unidade de federação informada é Minas Gerais, quando o correto seria Mato Grosso. Porém, devido aos nomes das partes e dos seus respectivos patronos estarem publicados corretamente, tais informações são suficientes para a identificação da demanda, afastando qualquer nulidade a ponto de tornar impossível ao destinatário a ciência do ato. Desse modo, entendo que estão preenchidas todos os requisitos do artigo 272, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não havendo qualquer nulidade a ser proclamada. Nesse sentido, inclusive, cito precedentes que, pedindo permissão a todos, pouparei da leitura. Ademais, é certo que a temática aventada nessa preliminar deveria ter sido questionada na primeira oportunidade que o requerente teve para se manifestar nos autos, em caso, quando da interposição dos embargos declaratórios contra a sentença de folhas 21 e 22, o que efetivamente não ocorreu, ficando preclus a matéria por força 278 do CPC. Portanto, em razão dos argumentos acima expostos, na esteira do parecer do Ministério Público, afasta a preliminar de sistema de defesa arguido pela defesa. É o voto, senhor presidente. Da preliminar. Sim, senhor. Doutor Jackson Coutinho. Examinador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Paulo Sodré. Com o relator. Doutor Antônio Peleja. Relator. Rejeitada a preliminar, vota para mérito. Conforme relatado, cuida-se recurso eleitoral interposto por Ronaldo Romualdo da Silva, candidato ao cargo de vereador no município de Chapada dos Guimarães em 2016. Conforme se observa, as contas foram julgadas como não prestadas em razão de uma única irregularidade consignada na sentença, qual seja a ausência de recibos eleitorais. Pois bem, verifico que as contas foram prestadas na modalidade simplificada,
por expressa exigência do artigo 57, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.463/2015. Nessa espécie de prestação de contas, não se exige a juntada de recibos eleitorais utilizados, sendo certo que, no termos do artigo 59 da supracitada resolução, os documentos a serem apresentados pelo candidato limitam-se aos descritos nas alíneas A, B, D e F do inciso 2º caput do 48 desse mesmo normativo. Nessa conjuntura, o prestador de conta não estava obrigado a apresentar os recibos eleitorais, bastando informá-los na prestação de contas, o que foi devidamente realizado. Assim, rechaça-se a possibilidade de julgamento das contas como não prestadas, pois todos os documentos exigidos pela legislação foram trazidos aos autos pelo candidato. Apresento, inclusive, um aresto do tribunal, desse tribunal. Registe por relevante que a intimação realizada para que o recorrente apresentasse os aludidos recibos não decorreu da identificação de qualquer irregularidade material, impugnação ou apontamento realizado pelo Ministério Público Eleitoral, tendo em vista a inexistência de elementos que fizessem desacreditar a veracidade das informações lançadas pelo prestador de contas. Nesse contexto, caso houvesse ocorrido alguma dessas situações, o feito ainda deveria ter sido submetido ao magistrado para deliberação acerca da necessidade da conversão do procedimento para o rito ordinário, conforme determina o artigo 62 da mencionada resolução TSE 23.463/2015, o que também não se verificou. Dessa forma, é imperioso reconhecer que a prestação de contas do candidato deve ser julgada regular por esta Corte, haja vista que a contabilidade foi apresentada tempestivamente, com todos os documentos exigidos pela legislação que rege a espécie, não se identificando qualquer irregularidade no plano material. Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Ronaldo Romualdo da Silva para aprovar as contas da campanha referentes às eleições municipais de 2016. É como voto, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Paulo Sodré. Com o relator. Doutor Antônio Igreja. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito também por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Nós temos, doutor Peleja, está pronto o seu aí? Próximo, você pode colocar o seu? Dá um refresquinho para o doutor Bortolucci, porque o senhor está na sequência. Vou passar aqui um do doutor Peleja, embora seja o último da pauta. 1.1 é uma prestação de contas, doutor Peleja. Candidato a cargo de deputado federal, eleições de 2018. Requerente aqui é Ana Emília Ipanema Brasil Soteiro. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Aprovação com ressalvas. Tá. O presente é o processo de prestação de contas da senhora Ana Emília Ipanema Brasil Soteiro. Aqui é uma prestação de contas na participação das eleições de 2018, cargo de deputado federal, Partido Republicano Progressista, PRP, MT. Houve prestação de contas parciais,
o órgão técnico se manifestou, houve apresentação final de contas, houve uma retificação dessa prestação de contas. O CCIA apontou alguns defeitos, alguns vícios nessa prestação de contas. Eu elenquei aqui, são respectivamente os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10. Tá? Ela foi intimada, deixou transcorrer em autos o prazo, tá? Juntou documentos, embora intempestivos. A CCIA proferiu parecer conclusivo pela desaprovação, e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou no sentido da aprovação com ressalvas. Eu vou fazer de uma forma mais reiterada, tá? Quando do voto, eu vou esclarecer um a um os itens. É o relatório. Moça da Procuradoria. Apertar aqui. Por quanto às irregularidades apuradas não comprometem totalmente a confiabilidade. Além disso, somadas as irregularidades materiais com reflexos financeiros, chega-se a um montante na ordem de 3.269, o que corresponderia a 2,59% dos recursos manejados. Então, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pela aprovação com ressalvas das contas. É mantido o parecer, então retorna a palavra. Primeiro, o item 1, irregularidade do item 1 foi a doação de Sônia da Silva, no valor de R$500, e Carlos Alberto, no valor de R$2. Houve o descumprimento do prazo quanto à entrega de relatório financeiro, mas na prestação de contas finais houve juntado, então aponho apenas uma ressalva. O item 2, ele se refere à falta de comprovante de recolhimento de sobras e recursos, tanto do fundo partidário, no valor de R$ 66,05, e também no valor da sobra de outros recursos no valor de R$2, tá? Ela juntou a de R$ 66,00 posteriormente, só de R$2 que ela não juntou, mas sanada a ocorrência. O item 4 foi doação de pessoa desempregada há mais de 120 dias, tá? A ausência de capacidade financeira, o sistema pegou, o valor é apenas de R$20, então a posição de uma ressalva. O item 5, a omissão de doação estimada, tá? Realizada por direção partidária, PSDB de Mato Grosso, e não registrada na prestação de contas. O valor foi de R$ 2.116,28. Ela não esclareceu, mas estamos aplicando aquela regra da razoabilidade, porque o valor total arrecadado foi de R$ 126.020, portanto 1,68%. Então, com base nisso, aplica a razoabilidade e a posição de uma ressalva. Tem uma prestadora de serviço aqui no item 6, que é a Ediane Tamara de Oliveira. A situação ela estava baixada na Receita Federal, né, e também na Junta Comercial. O valor foi de R$ 3.000. O que a prestadora falou? Olha, à época eu não sabia que havia essa situação, não me foi informada. Mas também é de 2,38% do valor total, também eu aplico a razoabilidade, aplico uma ressalva. O item 8, ele se refere à divergência de registro de despesas na prestação de contas e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, que é aquela circularização de dados. Foram pegos aqui alguns gastos. Primeiro, Speed Label, no valor de rótulos e adesivos, valor de R$ 210, e MB41 de R$ 2, tá? Não foi realizado o registro respectivo, tá? Foi uma omissão de despesas, mas eu aponho pequena ressalva em relação pelos valores. Agora, o problema maior é do Facebook, porque houve o gasto aqui de R$ 210 e comprovou-se com uma doação de Carlos Alberto Soteiro. Ele doou esse valor, tá? É uma grave irregularidade porque não transitou nas contas.
Mas aponho, pelo valor, R$ 210, aponho uma ressalva. Agora, no item 10, gasto eleitoral que foi realizado em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas, doador Ernesto de França Silva, valor de R$ 1.000, não informado à época. Na defesa, o candidato alega a correção de dados, a prestação de contas na retificadora, tá? É uma irregularidade de ordem formal. Então, tendo em vista o conjunto e tendo em vista também que o valor total dessas irregularidades ela não ultrapassa o limite razoável, nós somos pela aprovação da prestação de contas com ressalvas. Contas de Ana Emília Ipanema, Brasil Soteiro, referente às eleições de 2018. É com vós, senhor presidente. Doutor Luiz Bortolucci? Com o relator, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho? Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa? Com o relator. Doutor Paulo Sodré? Com o relator, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Possivelmente. Certo, amigo. Doutor Bortolucci, retornando os votos de Vossa Excelência, 2.4 é o processo 429/88, é um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato cargo vereador Chapada dos Guimarães, 34ª Zona Eleitoral, eleições 2016. Quem recorre aqui é o Ministério Público Eleitoral. O recorrido é o Edson Mamoré. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Senhor. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalva as contas de campanha prestadas por Elson Mamori, candidato a vereador nas eleições de 2016. Em razões recursais, o recorrente alegou que o candidato omitiu gastos com contador e advogado para apresentação de prestação de contas, deixando a lisura e transparência da contabilidade prejudicados. Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e desaprovar as contas do recorrido. Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer em habeas o prazo. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença do juiz Acó. Relatório, senhor presidente. Ouça, douta Procuradoria. Mantido. Retorno a palavra. Senhor presidente e demais pares, eu vou sintetizar, que é uma questão já enfrentado aqui. Na realidade, o que houve? Foi informado sobre a questão das despesas, mas não apresentado documento algum sobre as despesas relacionadas ao contador e advogado. Verifique que a natureza e a origem das receitas auferidas por candidato estão devidamente identificadas nas contas apresentadas. Por seu turno, o Ministério Público de primeiro grau não trouxe aos autos qualquer prova de gasto irregular, limitando-se a especular uma possível omissão de despesa com serviços advocatícios e contábeis. Conforme a presidência desse tribunal, a desaprovação de contas não pode se basear em simples presunção, sendo necessária a prova robusta da ocorrência da irregularidade. Ademais, considerando-se a especificidade do caso, a baixa movimentação financeira sob a ótica da razoabilidade não se identifica a má-fé ou tentativa de omissão de despesas de prestação de contas, o qual trouxe esclarecimentos relativos aos fatos alegados. Assim, eventuais gastos despendidos com pagamento de advogado e contador não se revestem de gravidade suficiente para o juízo de desaprovação, concluindo-se pela inexistência de qualquer outra irregularidade e pela veracidade das informações prestadas. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença que aprovou com ressalva as contas prestadas pelo candidato Elson Mamori nas eleições de 2016. É como voto, senhor presidente? Vossa Excelência, então, está negando o provimento, não é isso? Sim, mantendo a sentença. Meninos pares, a questão é simples. Algum voto em sentido contrário? Não. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bortolucci, ainda de Vossa Excelência, é o 2.5, é o processo 33649, 2016. Também é recurso eleitoral em representação por propaganda política, propaganda eleitoral, extemporânea ou antecipada, aplicativo de WhatsApp em Taporã, não, aqui é Taporã e Matheus. 27ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorrente é o Ministério Público Eleitoral, recorrido é Sueli de Souza Cardoso. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Códice de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face à sentença proferida pelo juízo da 27ª Zona Eleitoral,
de Mato Grosso, que julgou improcedente representação ajuizada em face de Sueli de Souza Cardoso em razão da suposta propaganda eleitoral antecipada. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as provas coligidas aos autos são evidentes, eis que indicam que Sueli fez pedido sublinhar de voto, pedindo o expresso apoio dos eleitores em período proibido, visto que realizado antes de 16 de agosto de 2016. Por essa razão, pleiteia que seja reconhecida a prática de propaganda eleitoral antecipada, reformando-se a sentença de primeiro grau para condenar recorrida às sanções previstas no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Intimado para apresentar contra-razões, a recorrida deixou de se manifestar. O doutor Procurador Regional Eleitoral apresentou a manifestação opinando pelo provimento do recurso por entender que, no caso em exame, enquanto se presente o pedido explícito de votos, de modo que há a configuração de propaganda eleitoral antecipada. Relatório, senhor presidente. Ouça a doutora Procuradoria. Mantém pelo provimento, né, do recurso, tendo em conta que estaria presente pedido explícito de votos e, consequentemente, configuração de propaganda eleitoral antecipada nos termos da manifestação ministerial. Torna a palavra, então, doutor Bortolucci. Senhor presidente, como exposto no relatório, trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de sentença proferida e que julgou improcedente representação por suposta propaganda eleitoral antecipada. A propaganda eleitoral, objeto da presente representação, consistiu em mensagem veiculada em grupo privado de WhatsApp por Sueli de Souza Cardoso, hora representada, conseguindo dizeres: hoje é dia 15, a partir de amanhã todo dia é 15. O fato aconteceu no dia 15 de agosto de 2016, ou seja, um dia antes do período de propaganda permitido pela legislação, e foi identificado através da denúncia anônima registrada pelo aplicativo Pardal. Na mesma denúncia foi anexado print de mensagem enviada através do número 66 99624 8909, que número do telefone que fora devidamente comprovado nos autos pertencer a Sueli de Souza Cardoso, à época presidente do PMDB da cidade de Itamarporã. O número 15, referido na mensagem, reporta-se ao candidato a prefeito Irineu Mouleta, apoiado pelo partido da recorrida. Pois bem, a propaganda eleitoral somente é possível após o dia 15 de agosto do ano das eleições, conforme preceituado no artigo 36 da Lei 9.504. Que recentemente foi alterado, diminuindo o tempo de campanha. É sabido que, no mesmo compasso em que foi reduzido o tempo de propaganda eleitoral, a mini-reforma eleitoral trouxe outras alterações, as quais flexibilizaram o conceito de propaganda eleitoral antecipada. Isso porque a Lei 3.165 de 2015 provocou alterações expressivas no processo eleitoral, dentre as quais a que se refere à propaganda eleitoral antecipada, permitindo a execução de atos na pré-campanha, tais como menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais e determinados atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet, a exemplo da WhatsApp, desde que não envolvam pedido explícito de voto. Aí eu transcrevo a atual redação do artigo 36A da Lei 9.504/97, e peço permissão para poupá-los da leitura. Pela leitura do dispositivo, é possível perceber que o legislador propositadamente pretendeu admitir que os candidatos e os próprios eleitores possam dialogar antes do período de 16 de agosto, pois ao mesmo tempo em que veda o pedido explícito de voto, permite o pedido de apoio político, que na prática linguística é o mesmo que pedir voto. Nessa mesma linha, a legislação não obsta o pedido implícito de votos, reforçando, portanto, a livre manifestação do pensamento e comunicação no período da pré-campanha. No caso em apreço, não se verifica na mensagem veiculada um apelo expresso de voto. No entanto, em que pese não haver pedido explícito, por óbvio, existe um caráter subliminar alusivo à candidatura do prefeito, cujo número da disputa foi ao 15. Porém, eminentes pares, no presente caso, mais importante do que se verificar se houve pedido explícito ou implícito de voto, é mensurar a capacidade que determinada propaganda deflagrada anteriormente ao período de campanha tem de desequilibrar a disputa eleitoral. É imperioso verificar se, dentro do contexto que foi divulgada, a mensagem teve ou não algum reflexo no processo eleitoral, devendo a Justiça Eleitoral se atentar apenas ao abuso efetivo, que possa levar à quebra da normalidade e da legitimidade das eleições. No caso em apreço, além de não existir pedido expresso de voto a determinado candidato, não vislumbra na mensagem enviada qualquer lesividade capaz de ocasionar disparidade no pleito municipal prestes a ocorrer.
Até porque a nota foi enviada em 15 de agosto, ou seja, um dia antes do início oficial da campanha eleitoral de 2016. Ademais, a referida mensagem foi veiculada em um grupo privado de WhatsApp, cujos participantes podem ser facilmente individualizados, de modo que se mostra deveras forçoso reconhecer que a propaganda teve potencialidade suficiente para gerar desequilíbrio na disputa e influenciar o resultado das eleições. A fim de corroborar o entendimento acima exposado, coleciono arestos do Tribunal Superior Eleitoral que retratam o mais recente posicionamento desse excesso à corte sobre o tema. E aí peço também para poupar a leitura, já que o aresto está transcrito integralmente no voto. Portanto, de acordo com os fundamentos trazidos, sobretudo em virtude da nova redação trazida pela Lei 13.165 de 2015 ao artigo 36A da Lei 9.527, reputo que a mensagem veiculada em grupo privado de WhatsApp, ora questionada, não configurou propaganda eleitoral antecipada a ser punida pela aplicação do 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Diante disso, do exposto em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso e mantenho a respeitável sentença do juiz de primeiro grau. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Paulo Sodré. Com o relator. Doutor Antônio Peleja. Relator. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. É o último, né? Então, eminentes pares, cumprida a jornada, agradeço a presença de todos e desejo a todos uma boa manhã e uma feliz tarde de trabalho a todos. Senhor presidente, eu peço permissão um instante, por favor, apenas fugindo um pouco ao protocolo, mas eu gostaria de dizer que hoje é a última sessão do Dr. Paulo Sodré nesse plenário. Me parece que tem semana que vem, né? Tem? Semana que vem? Terá? Foi convidado. Então postergo a minha manifestação. Por isso que eu não falei nada, mas Vossa Excelência furou a nossa festa. Dia 22. Estarei aqui. Não tem problema, não faltará oportunidade.